Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Roça Cast, agora em estúdio, porque a gente tá muito chique, né? Eu continuo explorando o mundo e ouvindo corações, e hoje, com muito carinho, com muita honra, eu recebo minha amiga, ela que é psicanalista e tem um ministério de mães intercessoras. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga Cristiane Muito Luiz. Tudo bem? obrigada. Tô muito feliz que você tá Bem. aqui, E eu que viu? estou muito honrada, muito feliz de estar Não. participando Você viu, no O estúdio. Roça Cast tá evoluído. Tá Começou no meio do chique, mato, né? Com as que eu cabritas, com as galinhas. acompanho. Aí, e Uhum. agora estamos aqui dando Sim, um passinho de cada vez, né, minha amiga? com Não é fácil, certeza. não. E aí, tudo bem com Parabéns. você? Obrigada. Tudo bem. Tudo bem? Eu queria que Bom. você começasse contando um pouquinho pra mim. Você tem esse ministério de mães intercessoras, Uhum. mas me conta um pouquinho como é que começou a sua jornada no mundo cristão. Olha, como eu tenho esse testemunho que a gente vai chegar Sim, nele, quero saber muito. e eu sempre me questionava e perguntava para o Senhor: quando foi que eu tive o encontro com Ele? Porque a gente vê tantos testemunhos tão impactante, né, o testemunho da minha filha foi um, e a minha história é diferente. Por quê? Eu vim de um berço católico, porém, o meu encontro com Cristo foi aos 5 anos de idade. 5 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu estava sofrendo um abuso, e ali Caramba. o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração a certeza da eternidade. Então, eu não tenho outra história a não ser com Cristo. Eu era Uau! crente e não sabia. Então, a maior parte, né, da minha vida foi na igreja católica, porém sempre na renovação carismática, que é muito parecido, né, Sim. com o evangélico, e lá eles fluem, deixa fluir o Espírito Santo de Deus, tem total liberdade. Então eu sempre tive essa intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que lindo. A sua família toda era católica? Sim, Aí acompanhava. sim. E depois que eu casei, que eu vim conhecer a Igreja do Nazareno, aí eu fiz. Mas por que você veio a conhecer depois que casou? Seu marido frequentava ou não? Não, Não. tudo direcionado pelo Espírito Santo mesmo. E como que foi É. assim? Não, Eu hoje eu passei vou um dia, conhecer. passei um dia Sério? na porta da igreja e entrei. Ó, o Espírito Santo, É, venha. só que não era o momento. Isso há 30 anos atrás. Você entrou só para conhecer, mas Conheci, não não ficou. foi o tempo. Qual das Nazarenos? Central, A a Central. central mesmo. Foi a primeira vez. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe: "Mãe, vamos conhecer uma igreja?" Aí ela E foi ela? comigo, Ela ela foi. foi, só que também, como a minha família era muito tradicional, é tradicional até hoje, né, então, assim, tipo, se você mudar de igreja, eu largo de você. Aí a gente Corto tanto eu, relações. tanto com meu pai, a gente se manteve lá, por um tempo ainda, por causa É, de nós não ter somos divisão na e família, nós somos da né. época que os filhos ainda obedeciam os pais. É, Em casa obedecem também, tem que né, mas a obedecer. gente é de uma geração em que a gente tinha muito Aham, respeito, né. sim. Temos muito respeito. Sim. Então eu não tenho assim, sabe, nada que tipo: "Ah, me afastei", né. Sim, Ai, não, você foi é só vivenciando. vivenciando. Então, progressivamente mesmo, você vai crescendo em fé. Então hoje eu vejo, depois de tudo que eu passei, a fé madura, aquela diferença que tem beber leitinho e beber alimento comer alimentos sólidos. Sim. Aí, o que eu vivi com a minha filha foi o sobrenatural de Deus. O que você viveu com a sua filha foi antes ou depois de estar na Nazareno já como Antes, a antes? mães intercessoras, este nome, Deus ressignificou quando eu fiz a transição. Em 2020, eu tinha o ministério de mães que oram lá, Me lembro desse ministério. chamava, Mães Mônica, lá na igreja católica ainda. E há 10 anos atrás, lá em 2015, 2016, mais ou menos. Mas eu lembro que você tinha comentado de mães que oram mesmo. Sim, o ministério nasceu lá, quando a minha filha saiu de casa, em 2014. Em Ela saiu de casa, ela 2014. tinha 18 anos, 18, 19 anos.
E por que que ela saiu de casa? A Bruna, ela começou a apresentar os primeiros sinais de rebeldia. Eu falo que a primeira vez que ela fugiu de casa foi com 9 anos de idade. Que isso, gente? É, Criança saiu, não é pra é. ouvir isso. Aí na adolescência, eh, o que a gente fala na psicanálise, né, que a elaboração do Édipo, ela não aceitou a castração. Então, ela desafiava, ela era uma filha bem desafiadora. Você já era psicanalista ou não? Não, Também foi depois dela. tudo. Olha só como a Então Bruna trouxe alguns ensinamentos então, para isso você, que eu né? vejo, há coisas que acontecem na nossa vida Sim. que é esse 360 graus que Deus dá para te colocar no propósito, porque eu vim das exatas. Eu Então, trabalhei a vida inteira com contabilidade. Eu me formei em técnica de contabilidade. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tive um burnout enquanto eu trabalhava com contabilidade. imagina, né? Porque fechamento, aquela loucura e Sim, porque eu fiz a opção de trabalhar em casa, porque eu tinha os 2 pequenos, né, eu tenho a Bruna e o Gustavo, e eles eram qual a crianças, diferença de idade entre 5 eles? anos. 5 anos. É. E quando eu tive o burnout, que eu estava trabalhando sozinha, eu tinha mais de 20 clientes sozinha, Meu Deus. e fiquei internada 3 Você chegou a ficar dias, fiquei internada. internada, a mente deu reset, fiquei 1 mês de cama, sem conseguir pensar. Isso eles tinham quantos anos? O Gustavo estava com 5, ela com 9, 10 anos, mais ou Pititicos. menos. Eram pequenos os Hum. 2. E lá, olha como que Deus não esquece o que você fala. A gente esquece. Sim. Eu disse para Deus, eu falei assim, porque eu já estava estafada. Eu falei assim: "Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu não quero mais esse trabalho". Só que não tem como, nada é assim do dia para a noite. Nem na hora que a gente quer, É, né? aí ainda teve um longo processo trabalhando com contabilidade. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não estava no propósito. Aí, Faltava alguma coisa, né? aí depois que eu passei tudo isso com a Bruna, porque meu professor de psicanálise dizia assim: a psicanálise nos escolhe. Então, inconscientemente, porque nasceu Mães que Oram, porque eu estava lá em casa, pensei, né? Será que é só eu que passo dificuldade com o filho? Ah, quem Né? dera, Eu né? falei assim: "Eu acho que não, por que não unir forças?". Fui, conversei com o meu pároco, e aí nasceu o Mães Intercessoras. Então ela já tinha ido embora de casa, e nasceu os Mães que Oram. Só que a gente não para, a gente tem que estudar, né, tem que se Sim, aperfeiçoar, e eu fui sim. fazer um curso de aconselhamento cristão para lidar com as mães, e fui apresentada à psicanálise. Olha Então, eu isso. falei assim: "Por que não?". Eu estava no olho do furacão, e para entender tudo que estava acontecendo, eu fui estudar, porque a mente lá em casa, eu tenho 3 TDAH em casa. Ai, meu Deus. Imagino. Aham. E então, ó, Deus é perfeito, né, ele te encaminha, e aí eu fui Mas assim, estudar. inicialmente você foi apresentada à psicanálise, mas meio que para se entender, entender o que estava acontecendo É, ali com você, não é. para fazer Não, atendimentos. eu não tinha essa intenção de imediato, não. Era mesmo para eu entender tudo o que estava acontecendo, porque neste período eu já tinha desenvolvido fibromialgia, Caramba, porque a dor é o terrível, emocional é né? tudo, né, Sim. E porque o corpo responde, né? responde, não tem como. Então eu sou fleumática, eu gosto de paz e sossego, deixa eu no meu cantinho. E lá era um campo minado, eu tinha que tomar maior cuidado Pisar aonde em ovos, pisar, né? porque o Gustavo não, o Gustavo tem uma personalidade mais tranquila, apesar de ter TDAH, mas ele não tem hiperatividade. Só que o marido com a filha é Nossa. hiperativa. E aí, com a psicanálise, eu fui entendendo muita coisa. Eu digo que a psicanálise, ela deu nome a muita coisa que eu vivi.
Caramba, talvez se não fosse isso, você não ia ter a maturidade de enfrentar o Não, momento. me Mas ensinou aí por muita que que você coisa. falou que ela saiu de casa aos 9 anos? Queria sair de casa aos 9 ou ela saiu? Ela queria ir para casa da amiga, como a mãe não ia deixar, ela se escondeu para não entrar na perua, Meu na Deus, no transporte escolar, para ir para casa da amiga. olha Então você vê isso. a A dificuldade? rebeldia desde A cedo. dificuldade, Ah, é. Mas, aí teve várias situações sim. de adolescente, então eu falo que eu tive uma formação PhD em Dentro de casa adolescência. já tô É. Tanto é que hoje eu atendo vários adolescentes e consigo ajudar várias mães que não sabem o que graças a fazer, Deus, né? Graças a né, Deus, podem contar que com ficam você. perdidas, não sabem o que fazer. E aí a gente vai estudar, vai aperfeiçoar. Sim. Até porque cada história É uma é história, uma história, é cada um tem única. um tipo de criação, cada uma Sim, vivenciou coisas diferentes, não dá sim. pra gente generalizar, né? Não. Mas e aí, ainda falando da Bruna? Essa foi a primeira grande rebeldia dela, podemos chamar Uhum, assim. sim, começou aos 9 anos. E aí depois, qual foi assim, teve algum momento tipo traumático? Depois quando entra na faculdade, né, Ela fez qual faculdade? ela entrou na Unicamp a princípio, E qual curso? filosofia. Ai, um Não a bebê pra falar. não ajudou Que muito, né. isso? Me É, conte, me conte. mas o primeiro ano foi, assim, tranquilo, vamos dizer. Antes até de você falar da Uhum. faculdade, nesse tempo você já estava na Igreja Nazarena ou não? Não, Não também, e não também também. não era psicanalista. Não. Tá. Só para eu me Eh, situar aqui, é. gente. Que... Aí depois que ela entrou na faculdade, 1 ano, foi tudo bem, tranquilo, estava bem estudiosa, bem, Bem apegada. é, porque ela é, né, muito inteligente, muito estudiosa, e entrou em greve. A Unicamp, ficou ociosa, conheceu um rapaz das artes, aí, por causa de algumas divergências, né, com o pai, ela batia muito de frente com o pai, não queria seguir regras, ele Ela já era de maior ou não? daí ela já tinha 18. Aí Aí não parece que a teve gente fica jeito. assim, ai, 18 já. É, aí não teve jeito. Aí ela pegou, trancou a faculdade, colocou a mochilinha nas costas, ela com esse rapaz, e caiu no mundo, Meu Deus. Sem pensar em nada, sem né? pensar em nada. Agiu, acho que por impulso. Sim, impulso, Mas ela chegou a trancar a faculdade. trancou. Aí não precisava mais Aí a de gente vai. assinatura, né? Então, eu ia falar agora, aos 18 anos já não precisa mais dos Não pais, precisa mais dos se acha pais. É, independente. simplesmente foi lá, tô indo, tchau, fui. No começo eu sabia onde estava, mas depois um abismo vai chamando outro abismo, que vai chamando outro abismo. Então eu sei que é muito complexo tudo que a gente viveu, tem muitas particularidades. Tem a parte psíquica, ok, depois eu fui entender o que é o TDAH, o Uhum. que é a impulsividade, o temperamento, então muitas Às coisas. vezes até na fala, né, Cris? Né, Exatamente. quem, tipo, eu tenho TDAH, às vezes eu falo as coisas sem pensar. E não Uhum, era exatamente o que eu queria falar. uhum. Mas por Por impulsividade sai, né? impulsividade. Só que quando se é colérico, é um pouquinho mais Pior complexo, ainda. porque potencializa Sim. muito. E aí ela foi embora, se envolveu com várias filosofias contrária ao que a gente acredita, né, ao que a gente professa a nossa fé, Sim. porque até então ela não tinha tido ainda a experiência dela de fé. Quando eu falava de Deus, ela dizia para mim: "Fala de uma coisa que existe", Uau. mesmo sendo criada na igreja. Olha que interessante, né. Por isso que eu digo para as mães, e por isso que Deus, ele me deu esse slogan:
das mães intercessoras, gerando o filho para a eternidade. Porque há 2 modos de gerar o filho. Primeiro no seu ventre, Sim, só que depois você tem que gerar espiritualmente, que é outro desafio no mundo que a gente está vivendo. sim. Porque eles têm muitas ofertas, eles têm muita E a todo tempo, a né? todo tempo. Porque no nosso tempo, a gente saía do colégio, ia para casa, acabou. Sim. Hoje não, hoje o mundo está dentro de casa. E vem uma enxurrada de informações, e Sim, às vezes nem sempre é verdade, e eles estão ali se exatamente, alimentando o tempo todo, né? exatamente. Então, a tecnologia é uma bênção, mas Tem que saber usar, tem né? que saber usar. E, e ainda porque ela não pegou muito essa fase, né? Porque o smartphone veio Veio só. agora, É, recente. não, mas ela já tinha o computador, a época do Orkut Ah. e A minha é mais telefone. antiga, a minha é do É, ICQ ainda, nossa. então, mas mesmo assim eu ficava em cima. Eu ficava em cima, porque eles são espertos. Eles Sim, são muito espertos. E depois que ela foi embora, ela se envolveu com várias filosofias, anarquismo, socialismo, porque a luta espiritual é essa, é o engano. sim, E olha que interessante, eu vou voltar um pouquinho, porque isso tudo Deus foi me mostrando neste processo, né? O quanto que Deus, ele não te deixa enganado e a gente tem que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. sim. Então, o conhecimento, quando Deus fala, o meu povo perece por falta de De conhecimento. conhecimento, é exatamente isso. Por isso que a psicanálise, ela entrou na minha vida, o estudo, porque eu ia buscar. Eu sempre gostei muito de estudar, eu tenho fome de aprender. Eu falo que eu sou a louca dos cursos, mas o conhecimento, ele é libertador. E, e com a ajuda do Espírito Santo, então, né, aí se completa. Por quê? Deus me mostrou. E hoje a psicanálise estuda até a psicoembriologia. Porque sabemos que temos memória desde o ventre. Ela foi uma filha desejada, planejada, anunciada num grupo de oração. Eu sabia que estava grávida antes de, De ter a de, de ter a confirmação. confirmação no exame. Porque eu tomei posse da minha bênção. E ela tinha essa raiz de rejeição. E como que pode uma filha tão desejada ter Sim. raiz de rejeição? Aí, num seminário de cura interior, o Espírito Santo me revelou que o trauma veio no momento do parto. Por quê? Porque quando ela nasceu, a maternidade estava uma fabriquinha de neném, sabe? Sim, Parecia forninho, várias. um atrás do outro. E quando ela nasceu, foi cesárea programada, não tinha nem pediatra na sala, no centro cirúrgico. Ela tiraram ela de mim, naquela época o pai não podia ficar junto, colocaram no bercinho, ali ela ficou, chorando. Olha isso. Porque quando há a fecundação, o coraçãozinho, ele começa a bater com 21 dias de Sim, fecundação. Ali já tem o sopro já tem de vida, né? Deus, já tem vida. Já a psique já é formada. A gente não vai ter consciência. Uhum. Fala assim: "Ah, bebezinho sente", sente desde o ventre. Já tem psique, tem memória inconsciente. Não tem consciente, mas tem. Então, imagina uma criança que tá lá no quentinho, no forninho, Protegida, né? protegida, Quase que numa né? caixinha, né? É, deixou ali chorando até ficar roxinha, até perder o fôlego. Ali foi instaurado o trauma De de rejeição, rejeição. abandono. Então, a Bruna foi uma criança e uma adolescente que você podia fazer o que fosse, nada preenchia. Ela não se sentia merecedora de É. nada, né? Então, ela buscava incansavelmente essa aceitação, só que ela buscava em qualquer lugar.
E claro que a psicanálise diz: nós somos o sujeito da falta. Uhum. É fato. A gente nasce com esse vazio existencial que a gente sabe que só é preenchido, né, pelo nosso Criador, Sim. pelo nosso Pai. Só que até chegar neste momento, Então, é uma tudo, caminhada, né, uma jornada de tudo que ela teve descoberta, que né. passar, né. É uma jornada de descoberta, com certeza. Então aí ela ia buscar, né, ela ia buscar em todas essas ideologias E contrárias nunca à fé, encontrou, né. e Nunca nunca encontrou. encontrou, porque a resposta não tá lá, né. Exatamente. Até que ela teve o sobrenatural com Deus. Lá em Natal, já tinha se passado 4 anos. 4 anos. E você a via ou não? No Ou só começo tinha sim, contato? tinha contato, às vezes, quando ela queria, mais por Facebook, que eu deixava recado, às vezes ela respondia, porque celular eu perdi a conta de quantos eu mandei para ela, porque Nossa. perdia, vendia, não sei o que que fazia. E no último ano eu fiquei 1 ano praticamente sem contato, sem saber onde estava. Como ficou o seu coração? Olha, eu aprendi a caminhar na força de Deus, não na minha. Então eu tive muitas experiências com o Senhor, e uma delas foi no último celular que ela perdeu. Ela passou por Brasília quando ela estava indo para Natal, estava subindo. E ela esqueceu o celular na casa de uma pessoa, numa casa de passagem. Eu tinha voltado de um congresso de mulheres, meia-noite eu estava orando, entregando o dia, entregando a vida dela. Tocou meu celular, era o número dela, meia-noite. Aí eu falei assim: "Pronto, né, o coração vem aqui". Nossa, já Falei imagina assim, tudo, né. porque o meu maior medo era que acontecesse alguma coisa com ela e eu nunca mais tivesse notícia, Já pensou? porque ela Meu não andava com Deus. documento. Nem com Não, documento. não tinha nem identificação. Aí, Ou seja, se acontecesse alguma coisa, você nunca saberia. nunca saberia. Aí, atendi, era um rapaz. Eu falei assim: "Pronto". Sabe aquele filme que passa na tua mente Sim, em 1 segundo? sim. Aquilo que eu mais tinha Porque medo, você esperava ouvir a voz dela, a né. voz dela. E aí ele: "Não, não aconteceu nada, ela passou por aqui, deixou o celular aqui". Mas ali foi uma das vezes que eu escutei a voz de Deus audível, porque eu caí aos prantos, meu marido acordou, né, que aconteceu, já pensou que tinha acontecido alguma coisa, mas ali eu escutei a voz de Deus audível, e ele me disse que ele estava no controle, que ele estava cuidando. Ele sempre está, né. Por que É. que a gente não aprende isso? Exatamente. Então, ali ele me disse: "Não é um celular", né, porque a gente coloca a nossa confiança Sim. num celular, É o desespero, né, num também, né. endereço físico, Sim. né, e não. Ali eu sei que eu estava 100% na mão do Senhor. E a minha fé, ela se amadureceu tanto, que eu cheguei ao ponto de. Porque como Deus colocou a certeza da eternidade no meu coração aos 5 anos de idade, eu nunca tive dúvida da continuidade dessa vida. Nesta época, passado um pouquinho de tempo, quando ela chegou em Natal, nessa época que ela estava em Natal, eu fiz uma oração. Não foi bem uma oração, foi um diálogo que eu estava tendo com uma amiga, que eu disse que é uma amiga de fé, que eu disse para ela: "Amiga, se Deus colocar certeza no meu coração que ele salva e leva, eu entrego minha filha, porque já não tinha mais o que fazer". Sabe quando você, aos olhos humano, Fala assim: "Deu pra mim, cheguei no meu limite". e você não vê outra saída, sabe? Porque o mais importante para mim era a salvação, porque eu sei que na eternidade eu ia encontrá-la. Para mim isso bastava. Aí passou pouco tempo,
Ela me ligou depois dessa oração, ela me ligou, eu vi que ela estava totalmente perturbada, com a mente toda confusa, não falando coisa com coisa. Aí eu disse para meu marido: "Eu preciso ir com ela". Fui, fiquei 4 dias lá em Você foi para Natal, Natal. fui. E como foi? Como E que ela te recebeu? não, daí ela recebeu bem, aí Mas olha Deus. só, até te fazendo um Uhum, parênteses, você vê que como por mais que ela tenha vivenciado diversas jornadas, ela uhum. sempre dava um jeito de falar com você, mesmo transtornada. Sim, Porque de uma certa forma ela sente que você é um porto seguro dela, não uhum. sente ou não? Eu acredito que sim. Ela sente, né, É, aquela segurança, né? sim, sim. Tanto é que um dos primeiros testemunhos que ela deu, ela disse, né, que o que fez a diferença foi o meu amor por ela e foi um amor incondicional, que Deus me ensinou a amar incondicionalmente, porque ela chegou numa situação de rua, Caramba. e aí uma das vezes 2 vezes meu marido foi comigo, e uma das vezes ele disse assim: "Mas a gente tinha que ir almoçar, né, a gente ia num restaurante para almoçar com ela". Aí meu marido: "Mas a gente vai assim, com ela assim?". Eu falei assim: "É". Então, Você não virou as costas não. pela situação que ela estava vivenciando. Você queria ela daquele jeito. Você só Exatamente. queria Então ela. todas as emoções eu aprendi a trabalhar dentro de mim. Culpa, porque quando foi embora, o que que uma mãe sente? É. Aonde Onde eu eu errei? errei, O que que eu fiz de o que eu errado? fiz, exatamente. Quer dizer, não tem culpado. Esta é uma frase que, quando ela voltou, ela disse: "Não vejo a culpa como necessária", e eu carrego esta frase dela, até nos meus atendimentos terapêuticos: "Não vejo a culpa como necessária, não cabe culpa". Eu aprendi a lidar com vergonha, né, porque não adianta, o ser humano É. ele julga, ele condena, e ele não vê a história que está por trás. Então hoje eu já vejo completamente diferente de tudo que eu vivi com ela, com as amizades dela, nunca discriminei, né, uma amizade dela, porque eu sei que lá tem uma família, que lá tem Sim. um pai, uma mãe, que pode estar de joelho, orando para aquele filho que está nas drogas, para aquele filho que está nas ruas. Ninguém sabe, Ninguém né. sabe a história. E nós Assim, não devemos julgar, né. assim como eu conversei com um rapaz lá em Londrina, quando eu estive com ela em Londrina, conversando com ele, eu falei assim: "E sua família?". E ele já era, assim, de uma certa idade, para mais de 30, 40 anos, eu acho. Ele falou assim: "Eu fui casado, eu tenho um filho". Eu falei assim: "É, e o que que aconteceu?". Ele falou assim: "A minha mulher largou de mim, eu estava com a minha mãe, que era tudo que eu tinha, minha mãe faleceu, e depois que ela faleceu eu fui para as ruas". Então olha só, Tem uma história, né. tem uma história. Então eu aprendi a não julgar, aprendi a entender, assim como eu estava do outro lado, Vivenciando, né. né, e então muita coisa neste processo eu aprendi com Deus. Mas e aí quando você foi até Natal, que você ficou os 4 Ali em dias Natal com fiquei ela? 4 dias com ela, Deus me deu uma estratégia, eu fiz uma retrospectiva, Deus disse, né: "Faça uma retrospectiva da vida dela, Com desde ela? com ela". Nós ficamos o primeiro dia dentro do quarto da pousadinha lá que eu aluguei, ela ficou comigo, e eu fiquei falando desde, sabe, do desejo de ter, que ela foi planejada, que ela foi amada, e todo o processo até chegar ali. E como que ela Porque recebia isso? aí ela começou a entender, porque ela já tinha tido os olhos, a visão espiritual dela aberta. Porque lembra que ela não acreditava? Sim, Só que lá, pelas coisas que ela se envolveu, em e Natal, você fala? em Natal, em Natal ela chegou a se envolver com o ocultismo. E é isso que o inimigo faz. O inimigo ele cega, o Sim. inimigo ele vai na sua ferida emocional. Ela tinha uma ferida de rejeição e ele potencializa. Então, como ela não se sentia amada,
e tudo contribuía para ela se sentir desta forma, Ela foi aí ela absorvendo foi perdendo a aquilo. identidade, perdendo a identidade, perdendo a identidade. E lá, por isso que Deus disse: faça uma retrospectiva. Aí conversamos. No segundo dia a gente foi passear, curtir e tal, mas sempre conversando, ela falou assim: agora eu tô entendendo muita coisa, Só vocês duas. só nós duas. E ali eu vim embora, né? Até então ela não falava de voltar E você respeitava. e eu Doía, né? respeitava. Imagino que doía aquilo, Dói, mas você não. É o que você sim, falou, você não julgava. exatamente. Por quê? Porque todo esse processo, Deus, ele falava: é o filho pródigo. É o filho pródigo, o filho pródigo. E eu tinha que esperar o tempo dela, porque meu marido ficava desesperado, porque ele é Imagino. impulsivo, lembra? Imagino. Ele queria ir lá e buscar força. Mas eu falava: não adianta, Capaz de até afastar mais, né? afasta mais, porque uma vez ele trouxe ela meio que à força, quando ela estava na Unicamp. Não adianta. Aí eu falei assim: ela tem que ter esse encontro com o Senhor. Sim. A fé, a experiência, ela é individual. É o que eu digo para as mães hoje. Não adianta querer que o teu filho caminhe na tua fé. Ele tem que ter a O caminho experiência dele. Sim. E ali ela já tinha tido algumas E experiências. você já tinha se convertido ou não? Sim, então quando ela estava ainda fora de casa, em 2020, foi quando eu fiz a transição de denominação. Porque Nossa, é recente, foi né? 2020. Porque Deus literalmente fechou as portas para mim lá, na Igreja Católica. Eu fui convidada a me retirar da Igreja Como Católica. assim, gente? É, Convidado, se retirar? porque eu não me encaixava nos padrões do E que padrão que catolicismo. tem? De pedir para santo, Ah, sabe? tá. Eu não conseguia, porque a minha experiência sempre foi com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, chegou aos ouvidos do padre que eu fazia psicanálise com um pastor, que eu frequentava um grupo de mulheres que eram evangélicas, e eu estava rodeada por, por essa outra denominação. Até então eu não tinha ainda professado esta fé. Eu sabia que um dia isso ia ter que acontecer, Sim. só que como eu já estava com o grupo das mães, e este grupo já tinha para mais de 200 mulheres, e eu estava fazendo uma campanha de oração dentro de uma emissora de TV católica, eu tinha esse pesar, sabe? Com as minhas forças eu não conseguia. Tchau, fui, tô indo. Eu não conseguia. Alguém teve que fazer isso por você. Então as portas literalmente tiveram que fechar. Aí eu falei: tá bom, Deus, eu entendi. Eu entendi que o Senhor não me quer aqui. E quando eu saí, a sensação de liberdade foi muito grande. Você nem esperava Nem que fosse esperava. sentir isso. E eu Até porque você não senti. pegou um sentimento de rejeição. Não, Pra eu. você foi libertador até. Libertador. Porque eu falei assim: agora não preciso mais seguir um dogma, um estatuto, assim, que te limita. As regras, né? Umas regras que te limitam, sabe? Eu falei assim: não, e eu sempre tive essa liberdade do Espírito Santo. Eu tive muitas experiências, né? E Essa principalmente foi. depois com a Bruna, E aí você voltou depois de quase 30 anos pra Nazareno. para Nazareno. Por quê? Porque você já tinha conhecido uma vez? Porque era, sei Não, lá, mais porque fácil? Por que por causa de Nazareno? uma oração. Eu falei assim: Deus, aonde o Senhor me quer? Sabe? Aonde eu devo ir? Até que um dia eu estava lá no Ikigai, a, uma colega de sala, que era da nossa central, falou para mim: Cris, vai vir um pastor aqui orar hoje na minha sala, tudo bem? Eu falei assim: tudo, mandei ele na minha também. Aproveita, já que tá aqui, né? Conheci quem? Pastor Flávio Barbosa.
Ah, PF, que nos que nos abandonou. abandonou. Abandonou nada. Eu falei É, pra ele, vou trocar de pastor não. Ele falou, claro que não, tem um aham, WhatsApp. Então, exatamente, hora ou outra, eu tô aqui, ó. exatamente. Ele é uma E graça, ele a Andréia foi, também. Beijo pra vocês, que a gente tá morrendo de saudade de tô muita vocês. saudade dele. E aí, Ele tava foi lá orar e você conheceu ali, conheci então. ele lá. Ele foi lá no meu trabalho. Aí a gente Quase que conversou, literalmente um literalmente pastor buscando a buscando ovelha. a ovelha. Arrepiei, É, gente. Caramba, e que lá tudo. a gente estava saindo da pandemia, né, que já era Sim. 2021, 20, Não, era 2020, foi o ano 2020. da igrejinha. Que inaugurou. Ele falou assim: Sim. estamos inaugurando e você está convidado. Eu falei assim: eu irei, com certeza. Quer sinal maior que esse? Eu estava Nossa, pedindo sim. aonde Deus me queria e lá eu fiquei 2 anos. 2, 3 anos, né? Até ele ir embora para os Estados Foi Unidos. embora. Um pouquinho depois, continuei lá Sim. ainda. Eu fiquei um pouquinho É, lá, mas como a gente já uhum, já tem todos os trabalhos lá, os amigos na central, a gente sim, acabou retornando para a sim. central. Só que aí Deus já mudou a rota de novo. Vai sempre É, recalculando, né? recalculando a Não tem rota. jeito. Então hoje eu congrego na Família da Fé. Com a psicanálise, E o pastor aí, lá, mas o pastor lá Pastor também, o Josi, Josi era da ele é filho da Nazareno, né? Nazareno, né? É, filho da É, Nazareno. o Pastor Josi é uma bênção. E como foi para você chegar lá na Família da Fé? Também foi através de sinais. Deus vai dando sinais, sinais. Eu tenho uma amiga lá, Ela te ela. convidou? Eu já fui vários cultos da Família da Fé desde quando inaugurou. Ah, você já Tanto conhecia então. conhecia, Ah, conhecia. tá. Tanto é que a experiência do telefone, eu tinha vindo de um Meet, do segundo Meet que a pastora Beta fez na Expo Dom Pedro. Foi neste dia, foi 3 dias intenso de oração, quando eu recebi o telefonema meia-noite em casa. Eu tinha vindo de um Meet, Ah, de muita. olha como as peças É, vão se encaixando, né? exatamente. Então, quando Deus recalculou a rota, que eu fiz um curso de aprofundamento de intercessão, e aí Deus foi encaminhando para Família da Fé. E o grupo de mulheres que eram mães que oram para virar mães Foi em intercessoras? 2020, quando 2020 entrou a também. pandemia, quando todas as igrejas estavam fechadas, Sim. quando ali Deus fechou a porta, literalmente. Aí eu falei, fiquei desigrejada. Aonde que eu vou? Desigrejada, eu nunca tinha ouvido essa. Para onde que eu vou, né? Um covô, um É, cotô. porque a gente precisa dessa Sim, cobertura espiritual. sim. E então, quando foi literalmente 2020 que eu falei assim: Deus, ministra no meu coração. Aí veio o nome, Mães Intercessoras. E era um Aí eu novo fui, grupo ou não? Você meio que trouxe já as outras eu participantes? abri lá no grupo, né? Porque a gente é um grupo fechado de WhatsApp. Eu Uhum. expliquei tudo o que aconteceu. Eu falei assim: o meu chamado, ele não é Denominacional. denominacional, né? É independente de denominação. Sim. É um chamado, porque eu literalmente ouvi a voz de Deus: faça da sua dor o seu ministério. Foi quando nasceu as mães que oram. Então eu falei assim: se vocês acreditam nesse ministério, a gente vai continuar, porque missão dada não termina. Aí muitas vieram, eu fundei outro grupo, muitas fizeram nessa transição e depois só Como crescendo, que é né? esse grupo hoje? Eu sei que você faz os eventos, vocês fazem orações, né? Quase que Sim. diárias, né? Você faz orações A gente diárias. faz alguns propósitos, inclusive eu coloquei essa semana, neste último encontro que a gente fez dia Dia 29 de 29. novembro, eu lancei, que foi uma inspiração que o Senhor me deu, de orar com os salmos. Eu já fiz os 30 primeiros salmos de oração pelos filhos. Eu fiz um e-book, já está disponível no meu Instagram. Isso tem custo? Não, é só entrar lá e baixar.
Tô esperando o quê? Depois a gente vai passar os É, dados do seu Instagram, aham. tudo bonitinho. Então, Então você fez um fiz um e-book e-book de oração, orando com salmos. para os filhos. Sempre com a intencionalidade de orar pelos filhos. E eu entendo, até por conta de toda a experiência que você passou, mas assim, existem as mães que elas precisam de oração para poder Sim, suportar todo esse peso? Vocês têm esse exatamente. tipo de encontro também? Sim, por isso que eu faço os presencial, porque o presencial é para dar esse suporte para as Até mães, para para fortalecer, né, a fé, né? fortalecer as mães, porque E elas esses encontros precisam. presenciais Eu acontecem de quanto em costumo quanto fazer tempo? a cada 3 meses. Ah, a cada 3 É. meses. E esses encontros, eles são abertos ou só para quem está nesse grupo? Não, eu divulgo no meu Instagram. É É aberto, aberto. é aberto. Então, qualquer É. mãe que esteja passando aí por Uhum. alguns desafios, ou Sim, não, né? é, De repente, para se precaver, né? Podem exatamente. participar e pode estar contribuindo, então. Sim. E tem algum custo para participar do ministério? Não, custo não. O evento Quando é evento, sim, é né? Porque tem simples, né, comida, às vezes locação de comida, algum locação do espaço. Mas espaço. para fazer parte do grupo de mães Não, intercessoras não tem custo. sem custo. Eu já sabia, gente, já tô no grupo, mas era só para ela passar aqui pra Uhum. você. Então, lá a gente sempre está com campanha de oração. Aquilo que Deus vai ministrando no meu coração, eu vou repassando. Quantas mulheres tem hoje lá? Já está com 250. 250. Tem mulheres até fora do Brasil. Olha isso. Amigas que a gente se reencontrou. É porque a fé É, rompe barreiras, né? rompe. Agora, assim, você falou, mas não me falou o desfecho da Bruna. E aí você teve esse momento com ela Sim, lá. Você sentiu já que foi diferente, até pela forma foi. com que ela falou com você. E o depois? Ali Deus abriu a visão dela espiritual, então a Bruna foi Tomé, ela teve que ver para Ver para crer, crer. então ela fez o caminho ao contrário, né, então ela viu o diabo, depois que ela viu o diabo, ela soube que Deus existe. Então foi sobrenatural o encontro que ela teve com o Senhor, Ela estava e lá estava lá, em Natal. em Natal. Lá a gente conheceu a Fátima foi a palestrante que veio em julho, no nosso encontro de julho da conferência, que foi Sim. maravilhosa. Quero ter a oportunidade de trazer ela ainda novamente. E a Fátima acolheu a minha filha 15 dias na casa dela. É muito detalhe, sabe, Sim. daquilo que Deus fez. E ela se E sentiu acolhida. aí ela ficou 15 dias com a Fátima, ela voltou, daí teve o processo dela, né, de cura interior, de libertação, A Fátima é porque pastora? a Fátima, ela é psicóloga. A psicóloga. Ela cuidou da Bruna, da parte emocional psíquica. E onde elas se conheceram? Você sabe? Na verdade, quando eu comprei a passagem, que eu falei: "Marido, preciso ir, a Sim. Bruna não está bem", nós compramos a passagem. Eu conferi, ele reconferiu. Olha o que Deus faz. Estava tudo certinho. Fui, fiquei os 4 dias com ela. Na volta, eu não conseguia fazer o check-in. Quando eu olhei a passagem, era fevereiro. Eu tinha comprado para março, para 30 dias depois. A volta? Eu falei assim: "Como assim? Eu vi, eu conferi, eu O reconferi, o marido marido também viu? conferiu". Olha o que Deus faz. Eu tinha comprado uma passagem errada, que a gente pensa que as É, coisas a gente acha que é deram errado. errado. Mas por quê? Porque eu tinha que vir em outro voo. Naquele voo, eu conheci uma pessoa que estava do meu lado, porque naquele dia eu vim como eu nunca tinha vindo antes, muito fragilizada. Até então, você mantém, né, Sim. ainda força. Eu falo que não é minha força, porque pelas minhas eu não tinha, mas eu tinha que estar naquele voo sentado do lado daquela pessoa que foi a Vânia, que me deu o telefone da Fátima. E olha como que Deus Olha trabalha. isso. Só que ainda eu peguei, por educação, coloquei o telefone na bolsa e pensei: "O que que uma pessoa que não me conhece, que não sabe da minha história, como Vai me assim? ajudar Ela em vai me ajudar em quê? quê?
Coloquei na bolsa por educação e vim. Só que aí, por isso que, olha, Ó, o Espírito Santo aqui, ó. Deus tem várias formas de falar com a gente. E uma delas, que ele fala comigo, é pensamento que não sai da minha mente, sabe? O telefone, o telefone, o telefone. Daí eu falei assim: "Tá bom, Deus, né, não custa um não, eu já tenho". Mas tá vendo? Tem que ser obediente, né? É. Aí liguei, conversei com a Fátima, ela falou assim: "Não, Eu eu não sei nem atendo". como começar a É, conversa, mas eu tinha que te ligar. né. E Aí ela era de lá de lá, ou é de daqui? Natal, ela é de De Natal. Natal. Aí ela falou assim: "Não, eu converso com a sua filha". Eu falei assim: "Não, mas você não tá entendendo". Eu falei assim: "Ela não tem endereço, ela não tem". Ela falou assim: "A Fátima, muito de Deus. Pensa numa pessoa de Deus. É um anjo que Deus colocou no meu caminho". Foi até a Bruna, numa praça, ela testemunhou isso no nosso encontro de julho. Ela colocou em xeque até a profissionalismo dela, porque as Sim, pessoas diziam: "Você é louca, você perdeu a sua sanidade mental", porque ela acolheu a Bruna dentro de dentro da casa. casa dela, mas tudo na palavra, tudo na direção de Deus. Ela só obedeceu. Ela só obedeceu, porque quando ela esteve aqui em julho, porque a Bruna ia ser dada em sacrifício. Aí eu falei para ela, eu falei assim: "Fátima", porque as tem coisas que, são tão pesadas na nossa vida, que a gente tende a não acreditar. Aí De ela tão surreal que é, é né? surreal. Eu falei assim: "É coisa da minha cabeça", porque quando a Bruna contou tudo, no que ela se envolveu, nas coisas que estavam acontecendo e poderia acontecer. Eu falei: "Será que é verdade, Fátima? É isso mesmo que a gente desconfia que era?" Aí ela falou assim: "Cris, a Bruna", porque a passagem, já tinha passado 15 dias. Até então a Bruna não falava de voltar, depois ela começou a falar de voltar, porque ela falou assim: "Mãe, eu posso usar essa passagem?" Porque eu Você chegou a trocar a sua para poder antes de vir vir embora, embora. quando eu não fiz o check-in, eu falei assim para ela: "Olha só também, né, Deus coloca as palavras na nossa boca". Eu falei assim: "Vai ficar uma passagem em aberto". Falei, sem pensar. Aí ela não dizia nada, mas passou 10 dias, ela já ligou para mim perguntando se podia trocar o nome da passagem. Em 10 dias, olha É, só o mover em de 10 Deus. dias. Aí eu já tinha entrado em contato com a Fátima já estava atendendo ela no banco da praça. Só que passou mais 5 dias, a Bruna me ligou novamente, ela falou assim: "Mãe, não tem como eu voltar antes?". Como era passagem econômica, eu falei assim: "Não, tudo bem, dá, eu compro outra passagem, porque Sim, esta eu acho que nem compensa mudar, porque acho que fica mais caro mudar do que comprar outra, né. Mas deixa eu conversar com a Fátima". Liguei pra Fátima, falei assim: "Fátima, a Bruna tá falando de voltar antes". Aí ela sabia já, ela sentiu o que estava acontecendo, ela orou, ela encontrou com a Bruna, chegou em casa e falou para o marido: "Nós não temos mais 15 dias. Se a gente não fizer alguma coisa hoje, a gente perde a Bruna". Isso ela me contou em julho. Até então eu não caramba. sabia. Porque eu perguntei para ela, falei assim: "É isso mesmo, Fátima? Ia acontecer isso?" Ela falou assim: "A gente não tinha mais 15 dias". Por isso que ela levou a Bruna para casa dela. Caramba, Daí a Bruna ficou 15 dias, até dar o dia da da passagem, passagem. que foi a volta da Bruna. Então aquela passagem que eu achei que comprei errado, Foi Deus trabalhando Deus o tempo trabalhando todo. o tempo todo. Então, Caramba, olha, o Fátima já é da família. família, total, né, a nossa aliança já selou no céu e na terra. Tanto é Fátima, que hoje ela nossa, é a terapeuta do meu filho também. olha isso. Uhum. Caramba. Você quer falar alguma coisa para Fátima?
Manda uma Ah, mensagem pra ela, que a gente faz um ela corte desse sabe, podcast, é, manda pra ela. Ela sabe, mas manda aí. ela sabe que ela foi um anjo na minha vida. E o amor que eu tenho. Ela adotou a minha filha. Hoje nós compartilhamos a filha. Ela é metade minha, metade da Fátima. Então, eu te amo, Fátima, e a minha gratidão é eterna para você. Ai, que lindo. E a É. volta da Bruna, como que foi? Aí Ela falava ela desse. voltou faltando 5 dias para o aniversário dela de 23 anos. Mas ela falava desse encontro com a Fátima, como era, como estava sendo ou não? Falava. Falava? Assim, o carinho dela é enorme, né? A gratidão dela pela Fátima. Elas têm contato até hoje também. Que bacana. Esses dias, a Bruna está em Portugal fazendo um semestre de psicologia lá em Portugal agora. Olha É, isso. você vê, voltou a estudar, está se formando, ano que vem termina a faculdade de psicologia, está fazendo um semestre lá em Coimbra. Hoje ela tem um projeto dentro do Osiel. E hoje ela é missionária. Testemunho de vida, né? Hoje ela é missionária. Então, esse encontro que ela teve com o Senhor. E como foi a volta dela? Como foi pra você? Não, mãe, Ah, coração já é. tava milhão, né? Aham. Felizaça. Sim. Mas e aí ela voltou, Uhum. continuou morando, voltou a morar com vocês. Morou com a gente mais uns 3, 4 anos, até ela ganhar a independência dela E seguiu o e seguir o caminho. caminho dela. E seu filho? Neste meio tempo, sabendo tudo que estava acontecendo com a irmã. Porque assim, como mãe, imagino, né? Seu coração Sim, todo voltado a sim. ela e ele. Como que ele ficou? Era uma preocupação minha, então a gente se desdobra, né, como mãe, porque como ela foi muito intensa e você tinha que sair correndo a qualquer momento, a todo tempo, mas sempre com a preocupação com ele. Tanto é que quando hoje alguma coisinha eu queira, porque a gente se cobra muito, né? Sim. Esses dias mesmo, eu conversando com ele, eu quis entrar nesse viés. Ele, para, mãe, para, sabe? Ele falou assim, Ele mesmo já corta o ele mesmo assunto. já corta. Ele falou assim, não se culpa. Ele é muito maduro, Ai, que ele é bom, muito né? maduro. E ele falou que ele também agradece todo esse processo, porque todos nós crescemos. Sim. Ele cresceu porque inconscientemente ele aprendeu, Meio que na né? marra, Meio que né? na marra, mas aprendeu. Sim. Então, quando ele entrou na adolescência, que eu morria de medo de acontecer alguma coisa, ele, mãe, calma. Ele falou assim, eu não quero isso para mim. Então, ele sempre foi Já muito, tinha a palavra dele ele ali, sempre né? foi muito maduro, muito responsável para a idade dele. Então, ele amadureceu. O sofrimento, ele faz isso com a gente, né? Sim, faz Ele amadurecer faz a mais gente rápido. amadurecer muito rápido. E hoje quando eu quero, né, entrar nesse viés, ele pode parar. Ele falou assim, Ele não já se nem deixa. culpe. Ele falou assim, não se culpe. Ele falou assim, eu sou o que eu sou hoje por causa de tudo que aconteceu, né? E então Pra ele tá ele tudo tá certo. tudo certo. Ele fala que a Bruna ajudou na evolução dele, no crescimento dele. E todos nós aprendemos. Ele Todos morou um tempo nós. fora, O Gustavo fez intercâmbio. Então, você vê meio que no auge, né, assim, de tudo que estava bem no acontecendo, né? auge. Ele estava com 18, a Bruna ainda estava fora de casa. Eu me lembro, gente, a gente É, conversava, até falei pra ela aqui um pouquinho antes de começar, falei é, assim, mas ele foi, nossa, já foi, já voltou, já já tá há 3 anos aqui em São já Paulo. está há 3 anos de faculdade. Ele esteve Gente, o duas tempo vezes. passa Ele demais. esteve 2 vezes na Irlanda, fez um intercâmbio de 10 meses, depois fez outro de 8 meses. Foi bem na pandemia. Ele voltou, entrou a pandemia. Só que ele queria voltar com a namorada, na época eles noivaram, e abriu o aeroporto, ele voltou para a Irlanda, fez mais 8 meses de intercâmbio com ela, chegou, prestou vestibular, passou, tá fazendo, já tá no 3º Tá ano da encaminhado. faculdade. Ei, coisa. Vai casar ou Vai não? casar ano que vem. Ai, 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 hein? Ela também já está namorando,
A A Bruna? Bruna também vai casar o ano que vem. Eita, coisa boa. Aí vai É. ficar só você e o maridão só É. aqui nas É, motocas. só andando de moto. Me conta sobre essa moto, gente. A gente olha, você assim, toda delicadinha. Eu fico assim, imaginando, você toda delicadinha. Daqui a pouco ela tá lá com jaqueta de É, couro, viajando o mundo, né? Porque não é só Brasil. não. O ano passado a gente foi pro Peru, Eu vi, Machu acompanhei. Picchu. Machu Picchu. É. Não cansa. Cansa? Ou se cansa. Mas é um momento de alívio, Então, né? a moto, o marido sempre gostou. É a paixão dele de criança. E quando a Bruna estava fora de casa, eu me lembro, a gente foi em Londrina, ela estava em Londrina, a gente foi de moto, né? Vocês foram de moto até É, lá. até lá. Nossa, a estrada pra lá é E perigosa. a estrada do Paraná é muito caminhão, Então, né? Mas meu marido é bem prudente. Eu confio muito no motorista lá, porque ele tranquilo, não bem corre, não faz não, loucuras, não, nada. bem tranquilo, Vai pra curtir o para curtir passeio mesmo, mesmo. né? Assim que é gostoso, né? É, nesta época, ele gosta de moto customizada, né? É o estilo um pouco dele. Não era o meu, não. Mas aí ele queria que eu andasse com ele. E foi nessa época. Aí ele falou assim: vamos fazer um test drive com uma moto maior, né? Sim. Mais de viagem. Eu falei assim: então tá. Aí a gente fez, eu falei assim: compra, né? Essa eu gosto. E foi aí que a gente começou a andar junto. Isso E que acabou eu até digo sendo um momento pra vocês, né? Um tempo de exatamente. qualidade de vocês, né? Porque senão a Então cabeça fica foram doida. vários fatores que nos ajudou. A moto nos uniu como casal. Querendo ou não, foi terapêutico, Imagina, viajar é né? sempre Foi investimento terapêutico. psicológico. Claro que a gente, eu digo que você não vira uma esquina sem pensar Sim. no assunto, mas é aquilo que te fortalece, E te traz um certo sabe? alívio também, né? Porque, Exatamente, afinal de contas, a sua vida continua, né? Não dá pra você parar e exatamente. vivenciar aquilo que só acaba com o seu pensamento, que acaba com as suas forças, né? Sim, Tem que fluir, a vida tem que fluir. exato. Aos olhos, porque o ser humano julga, aos olhos de pessoas de fora, pode falar assim: como a filha dela está nessa situação e ela viajando de moto, né? Tem, eu sei que tem. Eu já ouvi, Ah, eu tem acredito, esse gente. julgamento, mas é o que eu digo assim para as mães, porque foi outra coisa que eu aprendi. Porque muitas vezes ele falava assim: não vamos. Porque se você parar de viver, se você viver o problema, você adoece. É, Você adoece e você não tem recursos emocionais para pra lidar lidar com com aquilo. aquilo. Então a moto é terapêutica. Aí a gente fazia as nossas viagens e era isso que nos mantinha de pé. E foi isso que uniu nós como casal. É muito E bom, estamos né? aí até hoje, né? Qual o Acho lugar que mais longe que vocês já viajaram? Foi pro Peru, Peru. foi pro Peru. E vocês fazem isso hoje em dia? De quanto em quanto tempo? Qual a frequência? Longe assim uma vez por ano, né? Não, é longe É, assim não dá, é. mas os Pelo menos passeios uma de. por ano. Tem aqueles encontros de moto, vocês vão, essas A coisas? gente já fez muito, hoje não mais. Hoje Hoje é é mais pra mais, passear mais mesmo. nós E quando dois vai, vão só vocês mesmo. dois ou vai A um gente grupo já de fez muita amigos? viagem de grupo, mas acabou que cada um vai tomando um rumo, né? Ele tem o grupo dele dos homens, Sim, que sempre ele vai. Mas agora nós dois mesmo, acabou que vai de vez em vai de vez em quando. quando. Até porque Final as de coisas já estão mais semana já tá bem tranquilas, mais né? tranquilo. Então, assim, final de semana vai aqui, Circuito das Águas, Coisa mais pertinho, porque faz aquele pertinho, bate e bate e volta, né? volta. E uma vez por ano a gente faz uma viagem bem gostosa. Ai, coisa boa. É, Vai postando que a gente vai acompanhando. Eu gosto é. que eu viajo junto, Mês entendeu? que vem vai ter. Vai Vai. Mês que vem viajar em vai ter. janeiro. Janeiro. Tá lá, programando o roteiro. E vocês veem, tipo assim, ó, se tá chovendo, qual vai ser o clima, porque Não tem tem como perigoso. ver. Ah, Tem dia que você pega os 4 climas num dia só. As 4 estações num dia só. coragem, né? É. Mas é Eu bom. estava refletindo sobre isso essa semana, porque
É um preparo psicológico que você tem que Sim, fazer. lógico. Então, daqui 1 mês a gente viaja. Você tem que se preparar tanto fisicamente, então eu já começo a fazer É. caminhada, eu já começo, né, me preparar fisicamente e psicologicamente. E aí eu estava refletindo sobre isso, porque cansa, pega todas as estações num dia só, então você passa frio, você passa calor. Aí, Tem até a trazendo sensação de estar viajando o tempo todo, porque assim, por mais uhum. que ele seja um excelente motorista, a gente não sabe dos outros, né. Então é aquela Sim, tensão de como vai estar o eu falo que é cada trânsito. livramento que Deus dá. Eu imagino. Meu Deus. Aí eu falei: "Olha que trazendo isso, né, para a psicanálise, para o nossa psique, é difícil, não é fácil, Sim, mas é a dificuldade que te fortalece. O cérebro ele não quer sentir dor. Claro que deitar no sofá, assistir um Netflix é muito confortante, né. É desafiador você pegar a estrada, passar frio, sim. passar calor, mas é isso que te fortalece. É. Porque a partir do momento que você supera a dor, Você vai se desafiando, né. você vai se sentindo mais fortalecida, Isso é muito bom, né. É necessário é muito a bom. gente se desafiar. E me fala uma coisa sobre o seu trabalho como psicanalista. Hoje você atende online e presencial, Sim, né. E você também estava me falando que você faz atendimento na igreja. Como que é esse atendimento? também. A família da fé, ela tem a Clínica da Alma. É um ministério, Uhum. tem tanto psicólogos quanto psicanalistas, porém não é terapia, mas dá esse suporte, esse cuidado da alma. São aconselhamentos cristãos. E são só para as pessoas da igreja ou não? Não Membros é da só para a igreja, não? igreja, é Então qualquer aberto, pessoa qualquer que de repente não pessoa. tiver condições pode Sim, ir lá e ter esse exatamente. É suporte. um trabalho lindo que nasceu no coração de Deus, que nasceu no coração da pastora Beta, que é a nossa E lá os atendimentos pastora, são de que dia? todos os dias da semana. Todos Tem os uma dias. equipe, então é só você entrar na fila, a fila de espera não está grande, e rapidinho você é chamada. E lá ele distribui, né, conforme a lista, o Sim. caso. Tem pastores, tem psicanalistas atendendo, psicólogos, Olha que bom e isso a aí, gente hein, faz gente. esse Família da trabalho. fé, então, parabéns pelo trabalho, viu? A gente precisa Sim. de pessoas assim como vocês. E o seu atendimento E eu particular? atendo na clínica do Ikigai, que é o Instituto Terapêutico. Lá tem outros profissionais Aham. também. Eu Você atendo lá atende online e presencial, presencial. online. Aí é só E entrar em para as contato. pessoas te encontrarem nas redes sociais, como é que tá seu Instagram? @cristianeluiz.psi. Luiz com Z ou Luiz S? com Z. Luiz com Z. Isso, lá eu tanto coloco o ministério, a Aham. as minhas coisas do ministério, lá eu faço a divulgação dos encontros presenciais. Eu tinha 2 Instagram, Ah, né, mas um deixa das a gente mães doida, né? não, Deixa a mas eu gente não doida. não dou conta. Você acabou É, acabei unificando, fica mais unificando fácil. tudo, fica tudo em um E só. lá tem agenda de encontros presenciais desse Eu procuro lançar sempre com 1 mês de antecedência, porque tá, encerra rapidinho. eu sei. Encerra rapidinho. Então, Graças a Deus, né, sinal de que é as mães estão ali todas é unidas, umas né, no mães propósito, muito né. unidas, Muito né. bom. E lá tem o meu contato, pode me chamar. Lá no tem o WhatsApp lá Tem o também no WhatsApp link da bio. também, Então tá, então do Psi. @cristianeluiz.psi de psicanalista, né, é isso? Isso Meu mesmo. amor, eu queria te agradecer, agradecer o seu tempo, Uhum. agradecer de você contar um pouquinho da sua história, o seu testemunho. Eu tenho certeza que vai enaltecer muitas pessoas aí Sim, que a gente possa ajudar, né? Porque compartilhando uma dor, a gente sim. acaba, todas Amém. as vezes a gente vai se curando um Uhum. pouquinho, Sim, cada vez que a gente fala sobre as nossas dores, né? Eu queria agradecer à Igreja Sabaote, que está aqui nos cedendo esse estúdio lindo, maravilhoso, para você que também tá procurando um estúdio, então é só entrar em contato com a gente aqui que a gente passa as informações para vocês. Quero também pedir para que vocês sigam as nossas redes sociais. O meu é Nina Boiago, oficial no YouTube e no Instagram, @Nina Boiago. Para você que gostaria de fazer parte desse nosso
movimento aqui com o RossaCast, quiser patrocinar ou ser um apoiador também, entre em contato. E a gente vai agradecer muito, viu? E eu vou continuar aqui, gente, explorando o mundo e ouvindo corações, trazendo histórias para vocês de inspiração, de superação, para que possa enaltecer a vida dessas mulheres aqui. Então, agradecer mais uma vez. E você também que queira participar, depois você me chama aqui, viu? Um beijo para vocês e até o próximo encontro.